voltamos a ter novidades do caso do Ítalo Santos e do Felca. Está aqui. Pronto, encontrei. Encontrei, sim, senhora. Bora. Bom, e a gente agora vai para uma entrevista de um garoto, né, nascido em Londrina, que veio para São Paulo e que tem poucos dias publicou um vídeo longo, um documentário. Sim, senhora, Lúcia, sim, senhora. Tens razão no que estás a dizer. Da questão do uso de menores na internet. Felca, por favor, venha cá. Meu Deus! Como o homem é gigante! Meu Deus! Epá, é assim, das duas uma. Ou este senhor é muito baixinho, ou o Felca é enorme. Minha nossa! Boa noite, turma. Isso dos multiways e dos vários plays vai ser todos os days para gays e não gays. Gostei da rima. Seja bem-vindo, Malcoca. É todos os dias desta semana. Ah, desistiram, mas ele já tem outros. É alto para caralho. Pois, epá, bem me parecia que o gajo é mesmo grande. 1m... Não, tem que ter mais, porra. 1,80m, só se este senhor tiver 1,50m para aí. Imagina, eu tenho um primo de 2 metros de altura. Porra, isso é muito alto. Isso é muito alto, Lucy. Espera, vamos ver quanto é que mede o Felca. Por acaso, não sei. Um 1,97m. Eita! Eita! É mesmo alto o homem. Quase 2 metros. Obrigado, Felca. Sente-se aqui. A gente fica um pouquinho do programa conversando. Maravilha. Há quanto tempo você, pelo que eu li, você aos 12 anos de idade resolveu ser um protagonista na internet, mas daí seus pais falaram não, é isso? É, começou assim. Com 12 anos de idade, eu comecei a produzir conteúdo, mas naquela época eu era criança, não sabia nada das coisas, como que funciona, né? E naquele momento, os meus pais, eu contei para meus pais, e meus pais falaram: muito bacana o que você está fazendo, apoio, mas ainda é muito cedo. Eu acho que tem que esperar um pouquinho de tempo mais, você amadurecer, ir para a escola. Que você está entrando, talvez você não entenda tudo. Na minha cabeça de criança, pré-adolescente ali, eu fiquei... não entendi. Pera, eu conheço esse moço? Eu conheço este moço. Não sei, a cara dele não é estranha, deve ser algum influenciador também. Ele é polícia, o pior, ele é polícia na Suíça. O teu tio, primo, ficava com medo de um polícia quando... Ai, podes ter a certeza, mas aí a profissão até foi boa. Bem me parecia. Epá, eu estou a ver a cara dele, eu lembro-me de o ver assim, sei lá, em algo de humor. Mas por acaso não sei o nome dele. Fábio, é isso, o Porchat. Porchan, ou Porchat. Lembro-me da gente ver... Já não sei se a gente viu aqui alguma coisa... Dos barbichas, não, eu acho que ele não é dos barbichas. Ai, o Fábio adora os barbichas, esquece, tu te metes aí a falar dos barbichas, o homem não se cala. Ai, o Fábio não se cala, ai, ele adora os barbichas, esquece. É da porta dos fundos, pronto, então é isso. Gente, Obrigada, Chet, obrigada. Não entendi, fiquei meio revoltado por um tempo. Nossa, por que meus pais estão me proibindo? Hoje, quando eu olho para trás, eu entendo muito bem e eu agradeço meus pais. E aí você voltou com que idade a produzir? Com Felca, que é o canal que eu cresci na internet, que eu fiquei conhecido, foi em 2019 que eu publiquei o primeiro vídeo. Meu Deus, eu parecia uma criança! Foi só há 6 anos atrás! Parecia um puto! Quantos anos é que o Felca tem? Ai, meu Deus. Quantos anos é que o Felca tem? O Felca só tem 25 anos! Chocada! Eu pensava que o Felca era muito mais velho.
Ele só tem 25 anos. Então ele aqui tinha 19. Meu Deus. Aham, tem novidades, sim. É isso que nós estamos a ver aqui hoje, meu querido. Vídeos de humor, um tom bastante humorístico, mas tinha já um tonzinho de crítica. De nada, Ocra. Eu sempre gosto de colocar... Hoje meus vídeos são muito críticos e com muito humor também. E eu sempre gosto de colocar crítica inserida no humor. E tem funcionado. Ele parece muito mais velho. Tem ficado mais críticos, ainda mantém humor, mas tem ficado mais críticos. E hoje eu tô aí, né? Agora, hoje, houve uma explosão Uhum. né, de visualizações, de compartilhamentos. Até aquele momento, há poucos dias Eu fiquei atrás, chocada, amigo, antes chocada. do documentário, quantas pessoas faziam parte dos seus canais? Eu tinha... se for contar em todas as redes sociais, daria talvez 15 milhões a 20 milhões. Eu tinha, na rede social principal, eu tinha 8,8 milhões. E hoje? Hoje, na rede social principal, que eu tinha 8,8 milhões, eu tenho 15 milhões. Meu em 5 Deus! dias. Foram mais de Meu 7 Deus. milhões de seguidores aí em 5 dias e crescendo. O teu vídeo Meu repercutiu Deus. muito. Ele É repercutiu verdade. pela história, né? Eu Através das pesquisas e das... Eu acho que o vídeo repercutiu por várias coisas. E eu sei que há aí outro criador de conteúdo que anda meio revoltado, entre aspas, porque já tinha falado disso primeiro e não teve tanta repercussão por ser um influencer mais pequeno, mas é natural. E exatamente por ser um influencer mais pequeno é que se calhar a palavra não... Imaginem, não chegou a tanta gente. Mas ainda bem que existe alguém como o Felca que deu visibilidade e exposição ao caso e que, no fundo, fez com que isto crescesse e levasse a uma investigação, porque o que ele fez não foi só eu vou fazer um vídeo para o YouTube como tantos outros já fizeram até hoje. Ele reuniu provas e entregou no Ministério Público e abriu-se uma investigação. Portanto, poucos deram o passo que o Felca deu. Muitos falaram e deram a exposição e bem, mas poucos pegaram nisto e formaram um caso, expuseram no Ministério Público e disseram, olha, isto vale a pena ser investigado. Pronto. Eu acho que o caso do Felca foi uma mistura de várias coisas. Foi o facto do Ministério Público ser posto ao barulho, não é? Foi o facto do vídeo realmente estar muito bem feito e muito bem produzido. A forma como ele fala e como ele expõe o caso também está muito bem documentado. E, obviamente, a exposição que ele já tinha, não é? Portanto, acho que é uma junção de fatores que no fundo faz com que o vídeo dele tenha explodido mais e que tenha dado mais certo do que se calhar outros até anteriormente, como por exemplo o Filipe Neto já tinha feito isso. O Filipe Neto na altura, e já falámos sobre isso, na altura da MC Melody, que ele já tinha falado sobre o caso da Melody. Só que no fundo falou-se muito, mas a ação acabou por não existir, portanto, e o título simples também ajuda. Concorda, Anticristo? É capaz de ser uma das coisas que também funcionam muito bem a favor, foi a simplicidade com que foi abordado o tema, mas ao mesmo tempo de forma informativa. Eu acho que há vários fatores, exatamente, Anticristo, eu estou contigo nessa. Estar a ser aplaudida e a mídia criticada porque nenhuma mídia com meios insuperáveis para descobrir isso fez algo. Porque depois também há os lobbies e por isso é que também é importante pessoas isentas de lobby falem das coisas, percebes? Porque a televisão também é um lobby muito... Enfim, não é? Nós vemos pelos programas de televisão. Nós vemos pelos programas de televisão estilo Big Brother, Secret Stories, que há muita coisa que provavelmente nunca vamos saber, mas que há muita coisa ali por trás que poderá não ser tão correta, vá. Não é? É. Oi, Lobito! Bem-vindo! Denúncias que você fez, mas ele repercutiu também junto ao comportamento das pessoas. Eu acho que as pessoas começaram a refletir mais, e eu já vi vários vídeos de mães falando eu não devia ter exposto tanto meu filho, apesar de nem ser uma exposição, vamos chamar assim, sexualizada, sim. Sensual. Que reflexão você começou a trazer para a gente a respeito disso? Eu creio que esse é o ponto mais importante mesmo do vídeo, e você falou sobre ter chegado nas pessoas, e foi isso que eu observei mesmo.
Me mandaram Concordo. fotos, por exemplo, Serginho, de pessoas assistindo o meu vídeo na horizontal, que é uma coisa muito difícil nos dias de hoje. As pessoas estão consumindo todas É na verdade, na vertical, vertical, é assistindo verdade. no ônibus, meu vídeo, no metrô. Eu fico muito feliz porque não é sobre mim, não é sobre eu como pessoa. É sobre a causa mesmo. Essas crianças, essas contas de perfis de crianças estão sendo utilizadas para promover trocas de infantil. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É um assunto muito delicado, é um assunto aversivo de ser falado, é um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado. Infelizmente, é um assunto que acontece em pequena e grande escala, de forma menos ou mais problemática. Acontece desde uma exposição, desde uma adultização, crianças se portando como adultos, até crianças sendo usadas de fato, né? É doentio. É doentio, é completamente doentio. É muito importante a gente falar sobre isso. E eu observei que esse movimento na internet de crianças produzindo conteúdo e o público... Beijinhos, Anticristo. Bom trabalho. Ele tinha outras crianças consumindo... Eu prefiro horizontal a vertical, até tenho andado a ver vídeos de 3 horas ou mais. Ai, tens? E tens andado a ver os meus vídeos do YouTube? Eu tenho andado a pôr lá as horas da fofoca que tu andas a perder, estão todas no YouTube. Tens estado a ver? Ah, pois! Ah, pois! Uma pouca vergonha! Não vê isso, não vê. Achei falso. Se lhe tirar o chapéu, fazer vídeos muitos fazem, mas ele arrecadou as mangas e meteu as mãos no cocó. É literalmente. À parte da exposição e com toda a importância que o assunto merece, Deus o proteja e guarda das más intenções. Verdade, Valcoque, verdade. Verdade. Não, ele tem que ir trabalhar, Oli, ele tem que ir trabalhar. Faz-me impressão ver vídeos grandes na vertical. É assim. O que ele quis dizer com isto é que hoje em dia nós priorizamos muito o conteúdo rápido, o conteúdo de Reels, o conteúdo de TikTok, em detrimento de conteúdos do YouTube, conteúdos mais longos. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Então, acabou por quebrar também essa barreira, não é? Mas é pena. Eu acho que ele devia pedir um atestado médico para não trabalhar às horas que eu tenho stream. Não, eu acho que ele devia pedir um atestado médico ali. Sinceramente, ele devia. Alguns pais consumindo, mas ele tinha naquele público também, isso é muito sério, consumindo aquele conteúdo. E era um conteúdo, Serginho, que se eu mostrasse pra você, sem dar o contexto, você ia falar que era um conteúdo inocente. Era uma criança brincando, era uma criança se divertindo ali com as amigas, mas existiam, desculpa dizer, eu sei que é forte, cantando aquelas crianças. E daí você vê aquilo, você vai vendo aquele movimento, você vai vendo acontecendo, e você vai vendo pessoas que produzem conteúdo para suas crianças, pessoas que às vezes adultizam propositalmente a criança. Se você não sente uma indignação, você não é um ser humano. E eu senti uma indignação, tinha um público e falei, simplesmente, liguei a câmera. Na minha simplicidade, o estúdio que você vê branco lá, um estúdio contratado, é o meu quarto. É o meu quarto, é a minha câmera ali que eu liguei, falei. As reuniões de pauta era eu e meus amigos, que a gente entrava em ligação, conversava. Cara, isso aqui tá legal, isso aqui não vai, isso aqui vai. E causou um movimento tão gigantesco, Serginho, que agora, nesse momento, tá sendo meio nebuloso, tá sendo meio difícil de cair a ficha. Mas é um convite para as pessoas que estão assistindo, todo mundo que está aqui na plateia, é um convite para vocês entenderem que... Ah! Bolas, pá! Ninguém vai jogar o Watcher of Realm só por causa dessa. Tristeza. Existe um poder nas pessoas. Você vê algo que está errado e falar, denunciar. Na sua simplicidade, as pessoas ouvem. Existe bondade no mundo. Mas e o consumo? Consumo direto de crianças e adolescentes frente à tela. O consumo ele tem que ser, na minha opinião, supervisionado. O pai tem que supervisionar o que a criança consome na internet. Sem dúvida. Porque é muito fácil a criança... Sou da mesma opinião. Muito fácil, o algoritmo mesmo é trabalhar com isso. É muito fácil a criança sair de uma animação divertida para uma que ela se diverte, para um conteúdo não apropriado. É muito verdade, fácil isso acontecer. É verdade. É um movimento que acontece muitas vezes. Oi, Barba Azul, bem-vindo! É verdade, sim senhora. E eu já testemunhei isso. Se você, enquanto pai,
tiver a capacidade de supervisionar o seu filho com 10, 11, 12 anos, ele pode consumir de forma moderada. Olá, tem pastor, não perdeste muito. Se você não tem a capacidade, se você não consegue ser um pai presente, se você trabalha muito, às vezes tem muitas ocupações e tudo mais, na minha opinião, bloqueio. E uma outra coisa é não sobre consumo, Serginho, é sobre produção de conteúdo. Criança não tem que produzir conteúdo na internet. Não tem. A internet é um ambiente, todo mundo que está aqui sabe que a exposição não é algo fácil de lidar. A exposição vem com críticas, vem com pessoas comentando sobre você, comentando sobre aparência, e com ameaças. Às vezes um assédio. E a criança não está preparada para receber qualquer tipo dessas coisas. Não então, há uma capacidade mental para isso. Conteúdo na internet. Se até nós, adultos, quando nos acontece connosco, muitas vezes ficamos afetados, não é? Imaginemos então uma criança. Ele aqui tem muita razão no que ele está a dizer. Porque, por exemplo, já presenciei várias vezes isso a acontecer até com streamers e tudo mais, e não aguentam e desistem. E com toda a legitimidade que isso tem, não é? Mas lá está. Imaginem uma criança passar por uma coisa dessas. Não tem capacidade mental ainda para perceber. Muito bem. Tem alguém que gostaria de fazer perguntas aqui? Você aqui, vamos começar. Como é seu nome? Tudo bem? Tudo bem? Mais para ver sua opinião, assim, porque a gente sabe que isso não é de hoje. Não começou a postar os vídeos, principalmente do caso que você falou no vídeo, não começou esse ano. Já é de muito tempo, porque o que você acha que demorou tanto eu também, tomar essa proporção, para as pessoas começarem a prestar atenção nisso? Essa é uma pergunta boa, Ana. Eu acho que existiam muitas pessoas falando sobre, já era uma E vê lá tu, que eu descobri hoje que ele só tem 25 anos. Era relatado. Ele é muito maduro para a idade que tem. Faltou uma... Imagina, ele ficou famoso numa altura, portanto, ele faz conteúdos desde 2019, o que significa que ele tinha 19 anos quando começou. Ele viralizou numa altura da vida dele que ele podia muito bem ser como um número. Ser como um window. Agora vou ostentar. Agora vou... Não. E antes disso ele já era muito famoso, Barba Azul, antes disso. Ele antes disso já era muito famoso. Ele ficou famoso numa altura em que ele podia ter feito muita loucura, não é? Estás ali a ver nos teus 19, 20 anos, 21, a viveres de redes sociais e a viveres uma vida boa, uma vida com muito dinheiro, não é? E conseguires, independentemente disso, continuares a fazer o que é correto e continuares a saber de onde vieste e para onde vais com os pés na terra é muito difícil. Principalmente na idade em que aconteceu com ele. Portanto, para mim, isso é de louvar, sinceramente. Mobilização mais numerosa mesmo. Eu acho que foi uma questão de alcance que atingiu. E é muito importante ver. Imagina, é aquela típica frase do demos fama à pessoa certa. Acho que o alcance vem quando a pessoa decide reunir informações importantes desde o cerne da questão. Então, reunir provas, pesquisar, denunciar. Quando ela faz ela reúne informações em um vídeo que seja também fácil de consumir, porque muitas pessoas fazem vídeos, falam sobre, mas não querem se envolver. Elas falam de forma meio assim, direta, comentam só para ganhar alguma coisinha em troca. Quando a pessoa decide colocar a cara mesmo, não é sobre a autoridade da pessoa, é talvez sobre o Concordo, Barba Azul, concordo. Querer causar uma mudança. Eu acho que tem a ver com isso. Quem mais, por favor? Aqui, você. Fala, garoto. Como é seu nome? Opa, prazer. Meu nome é Lucas. Queria perguntar pro Felca o que foi mais difícil para você depois dessa denúncia que você fez através do documentário, se foi montar, editar o vídeo, juntar essas várias denúncias, né, que você juntou para fazer esse documentário, ou o que teve de repercussão, seja positiva ou negativa. Com certeza o que foi mais difícil foi reunir essas informações, porque parte da demora
da postagem do vídeo, eu fiquei 1 ano fazendo essa pesquisa, é de ser um tema, foi eu sozinho fazendo essa pesquisa, e é um tema tão aversivo que se você não tem se você não tem um sangue de barata e eu não tenho, você não consegue ficar nisso por 30 minutos ao dia. Eu ficava vendo aqueles materiais e procurando e buscando. Eu acredito que é preciso uma pausa. Tanta agonia, tanta amargor assim na boca, que eu, pela minha saúde precisava mental, desligar. Vou dar um tempo, vou fechar o notebook e vou voltar amanhã. Então, esse foi o mais difícil. A repercussão, deve ser, sim, sem dúvida. Seja muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muito positiva. Eu estou muito feliz porque se estão dando luz para essa causa, eu creio que possa... Então, o Felca até teve, há uns anos atrás, ele até teve aí uma polémica qualquer por causa de uma ex-namorada. Inclusivamente. Já não me lembro ao certo qual foi a polémica, mas eu sei que houve aí qualquer coisa, porque uma ex-namorada acabou com ele e depois foram desencantar, não sei o que no X dele, de quando ele era adolescente, que disse alguma coisa que... Bem, de adolescente, vá. E que depois andaram ali a martirizar o rapaz por causa disso. Bem, aquelas coisas, não é? Internet sendo internet. Mas eu já não me lembro ao certo, não sei pôr o caso, não é? Não sei pôr o caso direitinho, na verdade, não sei. Na verdade, não sei. Felca é uma... pois... Mas tu sabes, também é um bocado assim, não é? As pessoas também têm muita mania de ir um bocado com o rebanho, não é? Portanto, que um acha, todos acham. Se todos acham que aquela pessoa é uma merda, se aquelas 2 ou 3 pessoas acham, toda a gente daquele grupo vai achar. É um bocado aquele efeito rebanho, não é? É isso, eu acho que era isso, Lucy. Eu acho que era isso. Eu não cheguei, inclusivamente, a documentar isso na hora da fofoca porque achei uma tremenda barbaridade, não é? Vocês sabem que eu gosto de comentar aqui, ao contrário de alguns colegas, não é? Eu gosto de documentar aqui coisas que efetivamente ou eu tenho a certeza, ou estou muito prementes na altura, mas tenho sempre aquela nota de olhem, pode não ser bem assim, olhem, isto não é bem certo, porque eu também não gosto de chegar aqui e dizer coisas que depois não são e depois vocês ficam mal informados e eu acho que é desnecessário. É só desnecessário, portanto. Essa situação do Felca, eu não cheguei a documentar aqui na stream exatamente por isso. Porque eu achei tão ridículo. Eu podia pegar, olha, não tenho nada para fofoca hoje, vou pôr isso, mas não vou fazer. Não vou fazer. Eu lembro-me de qualquer coisa assim desse género. Isso foi para aí aqui há ano e meio? Se calhar? Para aí ano e meio, mais ou menos, eu lembro-me disso. A haver mudanças, então é extremamente positivo. Se calhar mais, sim. Super satisfeito. Mas, olha, por outro lado... se calhar mais, até porque eu me lembro que eu acho que isso foi mais ou menos na altura da base da Virgínia. Da polémica da base da Virgínia. E a polémica da base da Virgínia já foi há mais tempo. Portanto, é capaz de ter sido há mais tempo, sim. Tem gente que não gostou. E eu queria saber como é que você recebeu, e se foram só críticas ou chegou até ameaça. Algumas ameaças, sim, Serginho. Algumas críticas, alguns movimentos de difamação, de tentar descredibilizar e tudo mais. Acredito. Como eu recebo isso, a gente sabia, eu sabia o que eu estava fazendo, a gente sabia, eu e meus amigos, eu e minha equipe de editor e tudo mais, as pessoas que estavam por trás, a gente sabia que ia dar, não é? Era grande. E tudo ia era ter esperado. Uma repercussão, tudo exato. Era esperado. Olha, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas vai vir ameaças, vai vir... Ele já estava preparado para isso, talvez venha gente insatisfeita com o que eu fiz. Existe também, Serginho, e isso é delicado de falar, mas é verdade, existem alguns pedófilos que se incomodaram pessoalmente por eu estar tentando quebrar o esquema de pedofilia deles. Esses pedófilos, eles vão se sentir atacados pessoalmente e vão bater de frente, mas, sinceramente... Quem tem que ter medo são eles, não uma pessoa que está denunciando. Mais nada. Fala. Mais Boa noite, nada. Meu nome é Mavi. Boa noite. E ele agora, o que ele disse foi muito, muito, muito certo. Quem tem que ter medo são eles. O Brasil quer que o Google divulgue os perfis de quem ameaçou o Felca de morte. Sim! Aliás, foi o tribunal que está a tratar do caso, deu permissão para a Google quebrar o contrato de sigilo que existe entre a Google e as contas para divulgar quem foram as pessoas que ameaçaram o Felca de morte. Sim, sim. Foi o próprio tribunal que de certa forma aprovou
que isso fosse feito. Portanto, à partida, e claro que isso provavelmente só sairá no próprio caso, não é? Mas normalmente estes casos, como são públicos, depois nós conseguimos ler na sentença quais foram os perfis e tudo mais e quem foram aquelas pessoas, sem ser os dados mais sensíveis. Minha pergunta é, depois da repercussão do seu vídeo e a ação do Ministério Público, o que você acredita e qual mecanismo podemos usar para proteger as nossas crianças das redes Claro, sociais? vai, isto vai ser muito demorado. Existe o sim. ECA, por exemplo, o Estatuto da Criança. Existem leis para proteção. O que esses criminosos fazem são crimes. Então, eu acho que o melhor movimento, a melhor iniciativa é a iniciativa do indivíduo de denunciar, de ir atrás, de procurar, reunir provas, pesquisas e denunciar o que está vendo na internet. Denunciar. E se Ai, tudo que der assusto. certo, a gente consegue Peraí. uma mudança no algoritmo para que esses conteúdos não sejam nem capazes de Tá tudo chegar ótimo. no seu feed. Muito obrigado pela E tu, tua conta-me vinda aqui, coisas. viu? Obrigado. Obrigado mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, obrigado, viu? Obrigado, viu? Sim, senhora, minha gente, sim, senhora. Demos fama ao homem certo. Deixa-me lá ver se eu encontro. Determinou que o Google... o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a Google quebre o sigilo de dados de um usuário do serviço de e-mail da empresa para onde teriam partido ameaças de morte ao influenciador Felca. Então é isso. A frase é esta. Pronto. Concordas que nós não devíamos fazer conteúdo? Então a gente já falou sobre isso. Eu acho que isso nem é pergunta. Isso nem é pergunta, porque a resposta a isso é óbvia. Não devem fazer conteúdo. Para mim, não. Para mim, não devem fazer conteúdo. Até imagina, chegarem a uma idade... para mim, entre os 16 e os 18 anos, poderá já ser uma idade aceitável, com muitos pontos de interrogação, na minha opinião. Mas isso é a minha opinião, estás a perceber? Claro que temos, mas temos esse problema há muito tempo. Há muito tempo que temos esse problema. Estás a perceber? Há muito tempo. Já desde que nós temos a hora da fofoca e tudo mais, às vezes este tema às vezes surge, até muitas vezes só pela exposição de crianças em redes sociais. Nem estamos a falar de casos tão sérios como este. Por exemplo, aqui em Portugal, que eu conheça, foi só o Tim Strada, que foi denunciado na altura e muito bem e terminou, não é? Mas... em relação a casos, até inclusivamente, de maior parte dos nossos youtubers nem tinham 18 anos. Pois não. E achas que foi correto eles terem chegado à fama tão rápido e achas que eles tomaram as melhores decisões de vida? Se calhar não. E se calhar também fizeram muita merda. Porquê? Por causa do dinheiro que também tinham, da ostentação, da ludibriação, do poder. Não é? Então... entendes o que é que eu te quero dizer? Eles seriam se calhar pessoas totalmente diferentes se só com 18 anos é que começassem a fazer conteúdo na internet. E atualmente temos o Sandrinho. Eu já comentei sobre o que é que eu acho desse assunto. Eu já comentei o que é que eu acho sobre esse assunto. Para mim é só depois dos 21 anos. Pronto, e tudo bem. Olá, Catoara! Fazer conteúdo online, estás mais exposto do que servir cafés na pastelaria. Tens toda a razão, tens toda a razão. Para mim, isto é a minha ótica, a minha visão. Eu acho que, para mim, os 18 anos seria o ideal. Não é? 16 anos com muita supervisão. Muita supervisão. A partir dos 18, pronto, quando uma pessoa já atinge a maioridade, acaba por ser aquela barreira, não é? Que nós temos para as pessoas começarem, de certa forma, a fazer as coisas livres da forma como querem. Pronto. Mas é proibido cafés na pastelaria? Não. Não estamos a falar sobre isso, homem. Lá vem o buraco ali, pá. Agora é assim, a maior parte dos nossos youtubers até ganharam fama com idades que nem sequer deviam ter conta no YouTube. Porque nem era permitido legalmente terem conta no YouTube. Tu tens pais que muitas vezes adulteram a idade da criança para a criança poder estar a fazer streams na internet. Pá, se acham isso correto? Porque tem supervisão. É pá, tem supervisão, mas se acham isso correto é com eles. Lá está. Eu não posso
pôr ou dispor, não é? Do que é que os pais acham correto ou não acham correto. Posso é ter uma opinião. E a minha opinião é, opá, se as pessoas acham que estão a fazer o correto, eles é que dão a educação. E não há nada que eu possa fazer, não é? Agora, se eu faria, não. Portanto, que voltamos sempre à mesma questão, que é tu não me vês a postar nada sobre a minha filha. E eu podia. Agora, há casos até mais simples do que isso. Por exemplo, tu tens muitas influencers, não é? Sim, Cotoara, sim, tens razão no que estás a dizer. Agora, há coisas como, por exemplo, há influencers, principalmente lifestyle, que é desde que a criança nasce. É uma exposição, fotos, vídeos, conteúdos de Bepantenes, conteúdos de loja de roupa, conteúdos... Estás a perceber? Para mim, é algo que eu não faria e abomino. Porque aquela criança nem tem a hipótese de crescer e dizer, eu não quero a minha imagem exposta na internet, eu não quero que as pessoas saibam quem eu sou. Nem teve essa escolha aquela criança. Aquela criança vai crescer num meio de internet onde nem sequer teve a escolha desde o primeiro grito da saída da barriga da mãe, não é? Desde a saída da barriga da mãe que não teve a hipótese de dizer, eu não quero. Não, ela já vai crescer no meio. E eu acho que isso vai ser muito problemático. Vai criar situações muito problemáticas daqui à frente. Depois de 21, quando a cabecinha estivesse mais no lugar. É o entendimento da Lucy. Se calhar a Lucy acha que aos 18 anos ainda são muito crianças, não é? Oi, Zé do Pipo, bem-vindo. Obrigada pelo teu follow. E sublinho que acho que o maior de idade deveria ser considerado somente aos 21. Porque se calhar as pessoas já têm um pouco mais de maturidade. Então e os bebés reborn vão estar sempre na net e nunca vão poder falar contra, é verdade! Justiça pelos bebés reborn! Ai pá, mas é que isso também foi uma epidemia. Oh, brócoli, minha Nossa Senhora! Ai, nem vamos entrar por aí, por amor de Deus. Ai, filha, que horror! Como no Instagram, milhares de contas que têm menos de 13 anos. Sim. Sim. Eu, para mim, 18 anos é a idade legal. Eu, com 18 anos, tinha uma maturidade. Sei que já era mais do que suficiente, se calhar, não para viralizar na internet, mas para saber mais ou menos me organizar na vida. Eu acho que 18 anos é o suficiente. Para mim, é o suficiente. Mas lá está. Eu acho que, independentemente, há sempre que haver uma gestão por detrás. Pronto. Eu sinto isso. Porque são idades muito tenras ainda. E, por exemplo, lidar com críticas aos 18 anos, como, por exemplo, ameaças de morte, que há tantas pela internet afora, principalmente quando a nossa imagem é muito exposta ou quando se viraliza muito. Há quem te vai adorar, há quem te vai odiar de morte. Portanto, uma pessoa de 18 anos ter essa giga-joga, conseguir ter essa giga-joga, é complicado. Depende muito da coisa, sim, depende muita coisa. Lafufu, os Lafufus agora. Mas olha, os Lafufus é melhor que os bebés reborn, credo. Bebés reborn, aquilo foi um bocado problemático, até pelo menos na minha visão. Na minha visão, achei um pouco problemático, sim. Achei um pouco problemático. Mas esta é só a minha opinião como mãe. Oi, boa noite. Como mãe, como pessoa, indivíduo na sociedade, daquilo que é o meu entendimento. Eu só considero que fiquei adulto lá para os 25. Não, eu fiquei muito antes. Porque eu já era uma pessoa muito responsável. Tipo, imagina, Barba Azul, eu com 8 anos já ficava largas horas em casa sozinha, já cozinhava mal, mas cozinhava, estás a ver? Tipo, sabia fazer uma massa, sabia fazer uns ovos, sabia fazer umas salsichas. Hoje em dia, uma criança, se calhar de 8 anos, saber fazer isso é quase um ai meu Deus, como é que é possível? Estás a perceber? Mas era necessário, a minha mãe tinha que ir trabalhar e não havia ninguém para ficar comigo e eu tinha que aprender a estar sozinha, não é? E tinha que ser. Já vês os miúdos com maturidade, acho que também me sinto influenciado, porque antes no Reino Unido eram só aos 21. Ok, se calhar também pode ser isso. Hoje em dia, depois de 20, ainda tem dificuldade, imagina uma pessoa de 18. Há muitos quês por detrás desta coisa da exposição da imagem na internet, no meu entender. Oi, boa noite. Olá, boa noite. O caso de Ítalo Santos foi apenas
Um dos exemplos citados no vídeo A Adultização do influenciador Felca, que pautou o debate público no Brasil essa semana. O Fantástico conversou com o jovem comunicador de 27 anos sobre o alerta que chacoalhou a sociedade, especialmente ao mostrar como imagens comuns de crianças e adolescentes chegam a redes de pedofilia. Qual a idade de vocês? Eu tenho 14 de 14. 2 passos, 2 cliques, 2 toques na tela do celular e pronto. Qualquer um pode acessar conteúdo de pedofilia na internet assim. Complicado. Essa semana, a sociedade brasileira foi chacoalhada pelo alerta de um jovem. É um assunto muito delicado. 27 um assunto anos? que causa... Quando dava fraldas, ficava com os meus irmãos e fazia comida, mas não é isso que faz um adulto. Faltavam outras coisas. Pois. Sim, depende. Por exemplo, no meu caso, eu com 25 anos, eu já morava sozinha. Estás a perceber? Então, se calhar já tinha... Como é que eu tenho de dizer isto? Já houve aquela descoberta de, ok, eu preciso ter o meu espaço. Eu quero ter a minha intimidade, eu quero ter o meu... Então eu, muito antes dos 25, já tinha uma maturidade que se calhar aos 25, se calhar um pouco diferente de outras pessoas com 25 anos, estás a perceber? Que se calhar não tinham essa... Se calhar não tinham essa ambição, ou se calhar não juntaram dinheiro para isso, ou que se calhar não tiveram essa maturidade de, ok, vou juntar para concretizar isto, ou, não, eu prefiro ficar na casa dos meus pais porque assim ao menos tenho as coisinhas feitas, não é? Ao menos tenho a minha vida organizada e não preciso de estar a pensar em fazer comer e tudo mais. Eu aos 25 já morava sozinha, se não me engano, há um ano. Epá, já foi há tanto tempo que eu já nem consigo já foi há tanto tempo que eu já nem consigo pôr as idades como deve ser. Tenho esperança que a nossa União Europeia consiga legislar e obrigar as plataformas neste sentido. Quando muito das plataformas são geridas nos Estados Unidos, que tem uma lei que traz muitas dúvidas, incoerência e duplas interpretações. Fica difícil acreditar que isto vai encontrar um bom porto. Pelo menos que este caso se revele com um desfecho positivo, tendo em conta as acusações, eu já fico contente. E que isto seja, se calhar, um primeiro passo para se pensar sobre isso também. Que quando fui a ver, tinha virado página de... Não me admira, Cotowara, não me admira. Desde os 16 simplesmente não havia condições financeiras. Pô. Porque sei de... Ai, meu Deus. Mas isso é assim tão comum? Cotowara e ter pastor? Isso é assim tão comum em grupos de anime? Acaba por ser um alvo fácil, não é? Se calhar acaba por ser um alvo fácil. Consigo entender o porquê. Ok. Repulsa, mas ele tem que ser falado. Complicado. Olá. Felca. Complicado ter pastor. Estevão, prazer todo meu. Pode entrar. O paranaense Felipe Bressanin Pereira, o Felca, se mudou para São Paulo há 7 meses. Ter um tempinho dessa loucura que eu tô vivendo pra assentar e poder mostrar minha casinha é gostoso. Xadrez, eu gosto lizard. Esse meme tá tão bom! Esse meme tá tão bom, Oli! Eu nunca falo da Blizzard. Eu trabalhei na Blizzard. Quando eu trabalhava na Blizzard, meu pai trabalhava na Blizzard. Quando eu estava na Blizzard. Ai, mas eu não falo da Blizzard. Gosto de jogar. Eu tenho alguns brinquedinhos que eu gosto. Em seus canais, Felca produz vídeos de humor, opinião e denúncia. Com frequência, aborda questões de saúde mental. Um agradecimento da Associação Brasileira de Psiquiatria. Isso aqui é uma honra, não tirei nem do plástico. O título de Parceiro Nacional da Saúde Mental. Tem alguns livrinhos meus aqui que eu deixo... Tô vendo. Tem filosofia, psicologia, clássicos de literatura e... Um quadrinho do Batman. Isso aqui são alguns presentes de fãs que a gente deixa aqui. Ganhei uma Bíblia lindíssima. Olha só. Uau! Esse aqui é um Minion, olha só. Foi uma fã que me deu. Tão giro!
Tem uma coisa que eu gosto muito que são consoles, cara, videogame. E nota-se que ele tem um carinho grande por quem o apoia. Nota-se. Uma pedofilia disfarçada. São homens adultos, Barbie e o caralho, que amam personagens fofinhas e lolis, algumas menores de idade, outras com... Já estou a perceber. Isto vai ao encontro da sexualização de personagens em jogos de anime. Vai um pouco ao encontro disso. E acaba por ir também ao encontro de muitas personagens que se criam aqui VTubers com a aparência que também têm. Será que não é para atrair também esse público, porque esse público também gasta muito dinheiro? Nessa fantasia que têm? Dá que pensar. Dá que pensar, T. Pastor. Agora que estamos a pôr essa pauta, dá que pensar. Será que estas pessoas que criam esses bonecos VTubers são assim tão inocentes ou sabem o que é que estão a fazer? Deixamos a pergunta no ar porque também não temos a resposta. 18 até acabar a licenciatura, morei a maior parte do tempo fora de casa. Os meus pais e mal possa vou mesmo morar sozinho. Ai, acredito sim. Não há nada melhor. Não há nada melhor. Os lolis legais são corpos de criança, mas como são vampiros e têm mais de 100 anos, é na boa. Cotoara, ainda há pouco tempo falávamos. Cotoara, vou-te dar aquele exemplo mais ocidental que a gente tem. O Crepúsculo. Quantos anos é que tinha o vampiro? Ela não era maior de idade. Não, Lucy, nem vais mostrar, não mostres, não. Mas manda, que a gente quer ver. Manda que a gente quer ver. Você começou sua carreira, inclusive, com... Sim, pode pôr. Comecei, mas meu pai pegou e falou, opa, muito novo ainda para fazer conteúdo, não, você não vai ser saudável para você essa exposição. E eu contrariada a cabeça da criança, mas parei. Quando eu olhei para trás, eu agradeço. Porque se hoje a exposição é difícil, causa um dano, imagina quando eu era criança. A gente vai começar um pouco mais leve e depois vai funilar até eu começar a denunciar crimes. Felca mergulhou no tema da exposição infantil na internet por cerca de 1 ano e publicou o vídeo Adultização. Brócolis, sim. E tu sabes o que é que diz a letra. Será que estes fanáticos por lolis e o caraças, esse amor por personagens assim não reais, simplesmente não controlam uma besta enjaulada? Isso é uma questão muito difícil de chegarmos a uma conclusão, T. Pastor. Mas, provavelmente uma forma de desculpabilizar. Não é. Não é P, não é? Porque não é uma pessoa real. Não é, percebes? Não é literalmente uma criança. Não é... Poderá ser por aí, não direi todos, mas se calhar haverá um fundo de... Pois, não te sei dizer, não te sei dizer. É uma pergunta que não te sei responder. Olá, Senpai, bem-vindo. Não foste tu... Senpai, não foste tu cá há uns tempos me perguntaste quais eram as minhas cores favoritas, assim mesmo à toa, numa stream? Sim, a Britney Spears também. Rihanna também. Muitos deles, muitos deles. Justin Bieber. Os miúdos no futebol, não. Não sei o que é que tá. Quais miúdos no futebol?
Com que idade é que ele foi para a equipa principal? Tá bem, mas isso ele foi treinar, não é? Agora, a exposição mediática foi quando ele foi para a equipa principal. Quantos anos é que ele tinha? Oi, Silver, bem-vindo! Só balançar as mamas. A cantarela. A cantarela. Me acho um piadão quando vos ouço a dizer cantarela. Na live do Witch. Né? Nem tem a ver o rabo com as calças. Não tem a ver o... Não, tem a ver com o tema que a gente estava a falar em cima, sim. 17 anos, segundo o Google. Foi quando começou na equipa principal do Sporting. Então... entrou naquela barra, não é? Naquela barra 17, 18 anos. Agora, eu não acho problemático as crianças quererem sair, imagina, da casa dos pais, conseguirem ir num internato, numa coisa... que literalmente é aquilo que eles gostam de fazer e desenvolver o seu talento. Por isso é que eu perguntei, não é? Com que idade é que ele foi para a equipa principal? Isso é o que interessa, porque isso é o que dá a exposição. Antes disso ninguém sabia quem era o Ronaldo. Então ele entrou numa idade, 17 anos. Se calhar quase a fazer os 18. E também está tudo certo, não é? Está tudo certo. No dia 6 de agosto. Um dos alvos era o influenciador Ítalo Santos. Eu fiquei o dia inteiro com uma certa... Sim, mas também não vamos agora, não é? Quando deu 1 da manhã, criei coragem, apertei o botão. E daí depois daquilo, caramba, tudo mudou. Quando eu acordei, tinha mais ou menos 4 milhões de visualizações. Esse número disparou. E os traumas que ela tem dessa altura da Nickelodeon... que ela própria não autoriza expressamente qualquer pergunta sobre Nickelodeon nas suas entrevistas. Não é? Portanto, está aí mais um caso de que realmente antes dos 18 é problemático. E o vídeo chegou a milhões de pessoas em todo o Brasil. Entre elas, a Cristiane, mãe e professora. Uma mãe de um amiguinho do meu filho me encaminhou e aí foi um susto. Me deixou chocada, me deixou com nojo, me deixou triste. Até agora, o vídeo já foi assistido mais de 44 milhões de vezes. Eu imaginava que ia ter uma repercussão alta, porque é um assunto muito sensível, mas esse nível de alcance, impossível. Quando foi na segunda que eu fui dar aula, o assunto era isso. E eu tenho a minha rede social, que ela é aberta. Quando eu quero mostrar uma atividade para incentivar outras professoras, eu filmava com meu filho. Só que eu não tinha ideia dessa sujeirada toda. Não farei mais, porque eu preciso proteger. É minha função proteger meu filho. Porque é sua responsabilidade, seu filho não pode escolher, né? Exatamente. E ele não tem essa maturidade. E o que você está chamando de adultização? Adultização é quando você priva a criança do livre brincar e insere ela no mundo dos adultos. Basicamente, priva a criança de ter uma infância. O que está em jogo aqui? O que está em jogo é ela não conseguir se identificar. A consequência disso é uma sociedade, daqui a 10, 20 anos, que a gente vai ter adultos que não são eles próprios. É uma bomba. É uma bomba. A infância é algo razoavelmente recente. Tem 400, 500 anos de conceito de infância. De conceito de infância. E a gente foi entendendo que a gente precisa proteger o cérebro dessas crianças que estão em pleno desenvolvimento. E muda completamente quando a gente pensa nessa adultização nas redes sociais, em tempos de internet. Você vai levar uma pessoa que ainda não tem maturidade cognitiva, emocional... Acredito, mas também acredito. Que exige dela essa maturidade. E tudo isso também, no fundo, faz nós entendermos o quão necessário é este vídeo, é este conteúdo. E é este tema que está a ser agora trazido, não é? Agora, eu não sinto que o Cristiano Ronaldo se encaixe neste tema, assim, dessa maneira. Por exemplo, Britney Spears, ela tinha 17 anos e cantava Hit Me Baby One More Time. Tanto que essa música na altura
foi bastante problemática porque depois lá tiveram que descredibilizar um bocadinho a parte do hit me baby, não era bem bate-me, era tipo responde-me ou fala comigo, não é? Ou não me deixes no vácuo, mas a forma como se calhar foi posto, complicado, é como a Cristina Aguilera a cantar I'm a genie in a bottle, you gotta rub me the right way. Problemático, não é? Né? Exige dela a reflexão. Quando você adultiza uma criança, é como se você não gostasse mesmo da criança. Você tem uma certa raiva de infância. Nos últimos anos, as ameaças à infância no ambiente digital foram um tema recorrente em reportagens do Fantástico. É como se o quarto se tornasse um palco com todos os holofotes voltados para a vítima. Não dá pra gente colocar isso na televisão, não dá. Isso é muito brutal. O uso excessivo de telas e redes sociais pode levar a situações para as quais esse cérebro jovem não está preparado. Existem bandidos à procura de material para distorcer, manipular e espalhar no submundo da pedofilia. Nossa equipe descobriu o mercado de lives criminosas, muitas vezes negociadas pela própria família da vítima. Meu Deus! Tem algoritmos que indicam conteúdos de acordo com o Oi, Nicolau! de cada Bem-vindo! usuário. Então, por exemplo, se você curtir A uma gente, o que é que foto vais de um fazer para destino jantar? turístico, você vai receber muitos outros conteúdos Ai, muito bom. sobre viagens. No vídeo Muito do Felca, bom, Witch. ele mostra Também como quero. essa loja Ai, Silver! Meu querido, eu já te tinha visto. Seja bem-vindo, meu lindo. Lá está o teu pastor e os ovos rotos. O meu foi metade do hambúrguer de frango, um ovo estrelado sem gorduras e pá, é que eu olhei assim, então eu não tinha dito lá o Ai Silver, acho mal. Achava uma pouca vergonha. E salada. As coxinhas no forno é muito bom também. Coitado do hambúrguer, só metade. Só havia metade. Olha, o que é que queres que eu te diga? Queria mamar. Pois, olha, não me importava nada. Nunca mamei ovos rotos, mas não me importava nada de mamar, digo-te já. Depois daquela foto que tu me mandaste. Ai, minha nossa. Isto é uma personagem lá daqueles joguinhos que vocês gostam. E depois aposto que aquelas tetas é... Pion, 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 pion. A boneca Andy é pion, toin, toin, toin. Aí mandei, ai Silver, mas olha, só comi aquele pedacinho, já comi aquele pedacinho, ai, mas estava tão bom, tinha tantas saudades, meu lindo, tantas saudades, mas para o Fábio fiz hambúrguer no bolo do Caco, olha, ele ficou, olha a cantarela, queres mais, pipiu, pipiu, pipiu. Ai, está tudo com fome ali, está tudo com fome, estás a comer nuggets, bem bom, ui, nuggets com quê, Nívia, com massa? O Nívia come bife com massa, nuggets com massa, não sei o que com massa, aposto que é com... ou batata frita. Até faz... ai não, até faz de boia. A pedofilia no Instagram, ao disseminar imagens que sexualizam menores de idade. Então Eles quer chamam dizer... isso de algoritmo. Como é que habitar a jantar contigo, Nívia? Sabe que esses vídeos existem, sabe que tem consumidores e une essas duas coisas. Mas tem como combater isso? Sem dúvida nenhuma. Existem tecnologias hoje de verificação etária. São tecnologias que não existiam há 10, 15 anos atrás e hoje elas já existem. O algoritmo P que o Felker descreve é um recurso didático que ele usa para descrever um conceito de falha sistêmica. Um efeito que é de violar direitos fundamentais e colocar em risco a segurança dos usuários da própria plataforma. Pera lá. A Meta, a dona do Instagram, afirmou que tem regras rigorosas contra a sexualização infantil. A empresa diz que remove esses conteúdos remove, e que claro. recentemente anunciou novas medidas para dificultar que adultos... Por isso é que as denúncias estavam a ser feitas e eles diziam, não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum com esse conteúdo. É tão bom. Era barrado com manteiga de alho, sim senhora. Estava a desfregar na cara que de sábado comi espetada de bolo. Ai! Bolo do Caco com manteiga de alho e milho frito. Ai, choro.
Ai, milho frito. Tenho tantas saudades de comer um milho frito. Fortnite a que horas? A partir das 8h30. 8h30 para aí. 8h15, 8h30. Também não me vou alongar muito mais neste caso. Portanto, 8h15, 8h30. Mais ou menos. Bater com a cabeça na parede. Não é vizinha, estava a cheirar a queimar. Um comportamento potencialmente suspeito também é bom, brócolis, também gosto. Quer dizer, gosto. Com crianças. É. A repercussão do vídeo também tomou conta dos debates em Brasília. A minha preocupação era essa. Era conscientizar. Eu queria dar luz a esse problema. A pauta está no Congresso e há parlamentares da esquerda e da direita apoiando a regulamentação das redes sociais. Muito oportuna a audiência pública, a discussão do PL 2628. As crianças estão clamando por proteção. Elas não aguentam mais. O projeto 2628, de autoria do senador Alessandro Vieira, do MDB, já foi aprovado no Senado e está pronto para ser votado na Câmara. Elas têm as ferramentas, então elas sabem perfeitamente se é uma criança ou se é um adulto que está usando a ferramenta. Elas sabem perfeitamente qual é o conteúdo que circula, mas elas se preocupam apenas em extrair dados e rendimento daquilo. Elas não se preocupam com proteção de criança e adolescente. O presidente também da Câmara, é real. Disse que vai também pautar a urgência na votação do PL sob relatoria do deputado Jadiel Alencar, do Republicanos. Olha, o projeto de lei 2628/2022, ele busca um marco legal, trazendo um regramento claro, trazendo as boas práticas internacionais que já funcionam muito bem fora do Brasil para a nossa legislação. Entre os mecanismos previstos no projeto de lei estão exigência de verificação de idade real, obrigação de que plataformas ofereçam controles parentais efetivos e retirada imediata de conteúdo de abuso ou exploração de crianças e adolescentes. Essa é uma pauta suprapartidária, é uma pauta do Brasil, onde todas as famílias têm interesses. Depois do vídeo, Felca recebeu muitas mensagens. Felca, parabéns pelo teu vídeo de adultização. Como sobrevivente de violência sexual, fico muito feliz em ver você falando sobre essa pauta. Nós convidamos 3 mães e 2 pais que se preocupam com o uso das redes, que estabelecem algum nível de restrição no uso. Mas lá está, é o que eu te digo, ó, teu pastor. Eu acho e eu sinto que isto só tomou exatamente esta proporção maior, exatamente porque não foi só o vídeo, foi o vídeo e a denúncia. A denúncia foi muito importante também para o combate de incêndios florestais. É verdade, está muito complicado. Aí para cima está muito complicado. Coreia do Sul, precisas do documento de identificação para fazer registro em jogos. O GTA vai fazer isso. Pelo menos segundo os rumores, segundo o que consta, no GTA tu vais ter que fornecer um bilhete de identificação, neste caso pode ser o CC, pode ser outra coisa qualquer, para confirmar a tua identidade. E, honestamente, eu não sei até que ponto é que isto não será, entre aspas, o futuro. Para os filhos, obrigado por estarem aqui. Como foi essa semana para vocês? Bom, eu já tinha essa preocupação antes, mas acho que com isso e com a explicação técnica de como os caras alcançam esse público, deu uma assustada um pouco maior. Eu corri lá para ver se tinha algum comentário. Precisas fazer isso no YouTube? Né, como... Ah, sério? Eu nunca precisei de pôr o meu BI no YouTube. Sou-te sincera, nunca precisei. Se fores tóxico no jogo, acredito que possas ser criminoso. Dependendo, claro, dependendo. Dependendo, sim. Tanto que é por causa disso, quanto ao Ara, é por causa disso que o Google também, decretaram, não é? O tribunal decretou que a Google dissesse que contas é que andaram a fazer as tais ameaças e tudo mais, exatamente para poder ser criminalizado na sua sede, não é? Na sede própria. Vídeos marcados com maiores de 18 precisam de uma confirmação de idade a partir de um documento desses. Que engraçado, a minha conta não precisou, mas quer dizer, a minha conta também é muito antiga, não é? Não sei quantos anos é que isso tem, mas a minha conta é muito antiga. Olá, Diogo, bem-vindo! Estão a levar isso mais à frente e o YouTube vai-te pedir o ID em breve. Mas aqui também já pede, pelo que eles estão a dizer, senpai. Por acaso não sabia. Yeah. E eu preciso. Que engraçado.
É assim, se eu quiser ver vídeos para maiores de 18, se eu entrar numa conta anónima, eu não consigo ver. Certíssimo. Agora, com a minha conta eu consigo, mas eu não me lembro de ter posto o meu BI. Por acaso não me lembro. Sempre, tu chegas sempre atrasado, olha lá, já estou aqui há 2 horas. Estou aqui há 2 horas e cadê o Diogo? O que é que o Diogo anda a fazer? Acho uma pouca vergonha. Felca falou. Quando eu vi o vídeo que o Felca posta, uma criança fazendo ginástica, e aquele vídeo lotado de... Nossa, me pegou de um jeito. Me chamou a atenção a quantidade dos criminosos lá pedindo imagem para trocar. Pois, não sei. Não sei, Brócoli. A gente já postou com o maiorzinho da ginástica, né? E aí, ou filmou. E aí? Só que quem tá quietinho aqui, ó? Na nossa geração, era o álbum de fotos dentro de casa. Hoje, é o álbum de fotos no mundo inteiro. E qual a chance que a gente tem de gerenciar isso sem uma lei? Felca comentou a motivação por trás do vídeo viralizado. E eu conhecia pessoas... Estás a ser mentiroso, tu já chegavas atrasado antes das férias. Deixa de ser mentiroso. Olha, mentiroso. Pessoa, e comecei a estudar sobre o assunto. Comecei a pensar que eu estou nesse lugar, de poder ver uma coisa que não é tão legal e falar sobre ela. Muitos influenciadores têm esse poder, só que eu preferi exercer. Não tem muita... É só essa a diferença, né? O que mais te incomodou na sua pesquisa? Que você viu de pior? Eu acho que o que mais me incomodou foi ver que existem famílias nisso. Quem deveria cuidar e proteger. Isso dá vontade de chorar. Imaginar como que é a cabeça dessa criança. Saber os pais envolvidos. Eu fiquei abalado, cara. Você foi os pais envolvidos nestas práticas de sexualização dos filhos, isso para mim continua até agora a ser o que mais me choca. Sinceramente. Eu também vi o da Sister Ong e não me pediram nada. Eu vi. Lá as salsichas cocktail. Pois, eu vi também, não precisei do BI. As ameaças de morte. As pessoas no meu convívio sofreram ameaça de morte. Vou encontrar você na rua e vou te matar. Você vai morrer. As ameaças estão sendo investigadas pela Polícia Civil de São Paulo. Essas mensagens te abalam? Tio, deixa-me ter razão, ó Diogo. Porra, pá, lá estão vocês, não me deixam ter razão. Diogo, Tio, Diogo, deixa-me ter razão. Porra, pá. Acho que o Twitter chegou a pedir-me, mas depois não pediu. Sei lá, foi estranho. Olha, também não sei precisar agora. Amigo. Ai, Silver. Salsicha cocktail mesmo. Ai, filho, e molinha. Ai, filho, ai, olha, nem vamos falar sobre isso. Vou já ficar traumatizada. Não. A Sister Ong é todo um trauma. Sinceramente, não. É todo um trauma. Cautela, meu Deus. Mas eu tô fazendo algo que é mais importante do que eu. Desculpa aí. Não vou conseguir parar. Likes e seguidores é composto quase que todo de pedófilos. E que Deus proteja o Felca. A entrevista completa do Felca está no podcast do Fantástico. Que é uma realidade. Ele não vai parar. E bem, e cá estaremos todos também para ajudar também nessa defesa e para lhe dar força, quanto mais não seja, não é? E leitura biométrica. Acho bem, Falgona, acho muito bem. A minha Twitter nunca me pediu nada, mesmo tendo bloqueado, ainda me mostra coisas. Mas o Twitter é um bocado terra sem lei, na realidade. Um bocado terra sem lei. Então, depois do que nós vimos, na sexta-feira, se não me engano, em relação a este caso... Pois está. Já tínhamos falado levemente sobre este caso, não é? Então o Santos e o marido foram presos por suspeita de exploração sexual infantil e esta é a pior. Tráfico humano. Atenção. Suspeita de exploração infantil e tráfico humano. Pesado. Voltamos com informações sobre a prisão do influenciador digital Ítalo Santos e o marido dele, Israel Vicente, na investigação sobre tráfico de pessoas e exploração sexual infantil. Segundo a polícia, o plano deles era fugir do Brasil. A Patrícia Falkowski traz as informações para a gente ao vivo. Boa noite, Patrícia.
Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Neste sábado, Ítalo Santos e o marido dele, Israel Vicente, vão passar por uma audiência de custódia. Eles vão continuar na cadeia em Carapicuíba, na Grande São Paulo, até serem transferidos para Paraíba. Ítalo e Israel foram presos nesta sexta numa parceria entre a Polícia Civil aqui de São Paulo e também a Polícia Rodoviária Federal. No momento das prisões, 8 pessoas estavam na casa e 8 celulares foram apreendidos com o casal. Para a polícia, há indícios fortes de que eles estavam fugindo. A informação que nós tínhamos é que eles estavam em rota de fuga, sim, para fora do Brasil. A gente não sabe exatamente, pode ser por Foz do Iguaçu ou pode ser pelo sul mesmo, para a gente... As ordens de prisão foram expedidas pelo juiz da 2ª Vara da Comarca... Não é à toa, não é? Não é à toa que encontraram a van, que quando foram fazer as buscas na casa deles... Não estava lá ninguém, a máquina ainda estava a lavar, portanto nota-se que foi uma coisa bem às pressas. E crianças vinham... sim. Muitas denúncias. Muitas denúncias já vêm por aí. Sim. Na decisão, ele afirma que a prisão dos investigados é imprescindível para a preservação das investigações e que Ítalo e Israel buscaram destruir e ocultar provas fundamentais às investigações. O juiz também aponta que a prisão é necessária quando a pessoa procura fugir do local do crime. Ainda segundo o documento, há fortes indícios de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular, produção de vídeos com divulgação em redes sociais e constrangimento de crianças e adolescentes, entre outros crimes. Ítalo e o marido são investigados pelo Ministério Público da Paraíba desde o ano passado. Como estamos diante de uma investigação de possível Ou seja, isto acabou por se juntar um pouco útil ao agradável, sendo que já estava a ser investigado há um ano. Isto então, acabou por dar-se provavelmente força. Desse crime de tráfico de pessoas entre o rol daqueles investigados. Ítalo Santos tem mais de 25 milhões de seguidores nas redes sociais e nos vídeos ele mostrava crianças e adolescentes em danças eróticas com pouca roupa. Segundo a investigação, as imagens eram monetizadas e ainda serviam para atrair a venda de rifas e sorteios na internet. A defesa do casal disse que eles vieram aqui para São Paulo de férias, foi a cena são do inocentes Qual cena? E que a defesa vai entrar com um pedido na justiça para a libertação deles. A gente está lidando com pessoas primárias, pessoas que podem responder. Não estou a perceber, Brócoli. Eles trancaram a casa toda para não entrarem lá. Sim, trancaram a casa toda e deixaram a máquina a lavar. Nota-se perfeitamente que aquilo foi upa, vamos embora com o que der e toca fugir na van, não é? Foi mesmo a faísca necessária. Concordo. Não consigo entender como ele adultizou a Camilinha e depois tem marido, mas pode ser bi. Pensei que ele seria hétero. Por ele ter adultizado conteúdo, sobretudo a Camilinha. Não, mas ele não é hétero. Mas eu acho que isso acaba por ser irrelevante ao caso. Qual é a... Percebes? Para mim acho que isso acaba por ser irrelevante. A investigação, até mesmo sob medidas cautelares, que é o que a gente vai buscar no nosso habeas. E além de determinar a prisão, a Justiça mandou bloquear as redes sociais de Ítalo Santos e o proibiu de ter contato com os adolescentes citados na investigação e também de receber dinheiro por conteúdos publicados na internet. Esse caso de Ítalo Santos ganhou repercussão depois que o youtuber Felca denunciou a sexualização de crianças e adolescentes nas redes sociais. Renata. Muito obrigada pelas informações, Paty. Bom fim de semana para você. E pronto, aqui temos mais um vídeo que fala sobre as suspeitas do caso, oficialmente, e deles terem sido presos. Fizeste uma associação. Pronto, ok. Eu acho que no meu entender, entendo o que é que queres dizer, mas não vejo uma associação direta, mas ok, percebo. Temos aqui imagens que comprovam que ainda haviam... Neste caso, a Daninha já fez 18 anos, mas que as pessoas com quem
Eles faziam conteúdo e ainda estavam com eles quando eles foram presos. Isto era a casa em que eles estavam. E vemos uma jovem, que acho que é a Daninha, a chorar. E foram encontradas 8 pessoas, como eles tinham dito. Então ainda estavam com 8 pessoas com os quais faziam esse tipo de conteúdo nessa casa, quando foram encontrados. Isto é um vídeo oficial. Ó, todos a chorar. Não, porque precisa... Como que tira aqui pra sair do rosto, amigo? Pra vir pra tecla. Pode ser as duas. Aqui, ó. 159. Para não filmar eles, tá? Por favor. Complicado. Muito complicado. Tem aqui também o quê? Eles a saírem do carro quando foram presos. Oi, Ítalo, você quer falar alguma coisa? Ai pá, esta música junta com não sei o quê, credo. Tudo junto com cada coisa junta. Música de tensão com música de sertanejo. Minha Nossa Senhora, isto foi quando ele foi preso, não é? Pronto, está aqui as imagens oficiais. No Brasil parece que não vamos ter mudanças nesse tema. Agora, a cereja no topo do bolo deste assunto era isto expandir para fora. Mas também percebo que em alguns países, Portugal inclusive, estamos mais preocupados. Neste momento estamos mais preocupados com outras coisas. Sim, sem dúvida. O que é que acontece também? Tenho aqui mais 2 vídeos para vermos. E este tem um dia, portanto é bem recente, em que foi pedida que eles fossem retirados da prisão, não é? E foi pedido que eles fossem retirados da prisão e não aconteceu. Pronto, não aconteceu. Que a Fórmula 1 vai vir a Portugal para o ano. Também. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão preventiva do influenciador Ítalo Santos e do marido dele, Israel Natan Vicente. Os dois estão presos por suspeita de exploração sexual, trabalho infantil irregular e tráfico de pessoas. A audiência de custódia hoje pela manhã foi online. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o objetivo foi verificar se houve alguma irregularidade no ato da prisão e a decisão foi manter presos preventivamente o influenciador e o marido. A defesa do casal disse que já esperava o resultado. Aqui foi uma audiência pro forma, somente para verificar a legalidade da prisão, se eles sofreram algum tipo de agressão e tudo mais, e foi constatado que foi tudo correto, então eles seguem presos. Ítalo Santos e Israel Natan Vicente são suspeitos de exploração e exposição de crianças e adolescentes em vídeos produzidos para as redes sociais. Os dois foram encontrados ontem nesta casa em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, estavam prestes a fugir para o exterior. Eles vieram com um carro da Paraíba. A informação que nós tínhamos é que eles estavam em rota de fuga, sim, para fora do Brasil. O Ministério Público da Paraíba já investigava o casal desde o ano passado por suspeita de crime de exploração sexual, trabalho infantil artístico irregular e tráfico de pessoas. Segundo as investigações... Este do tráfico de pessoas é que eu ainda estou meio que a bater mal. Porque... E eu tenho aqui mais informações acerca disso à frente, eu já vos vou ler. O influenciador ganhava dinheiro com a publicação desse tipo de conteúdo, que era ainda um chamariz para rifas e sorteios na internet. O caso ganhou repercussão depois que o youtuber Felca publicou um vídeo nas redes sociais sobre a adultização de crianças e adolescentes em conteúdos como os produzidos por Ítalo Santos. O vídeo, que já tem mais de 43 milhões de visualizações, levantou um debate sobre esse tipo de exposição e exploração nas plataformas digitais. Foi muito importante. A defesa de Ítalo e Israel afirma que os dois são inocentes. Claro. E que já entrou com pedido de habeas corpus junto à Justiça da Paraíba, pedindo a liberação do casal. Mas não aconteceu. Ítalo e Israel permanecem aqui na carceragem da Delegacia de Carapicuíba e estão à disposição da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo
que pode transferi-los para um centro de detenção provisória, aqui mesmo no estado, ou mandá-los de volta para a Paraíba. O casal está proibido de manter contato com os adolescentes citados na investigação e de receber dinheiro por conteúdos publicados na internet. As redes sociais de Ítalo, que tem mais de 25 milhões de seguidores, foram bloqueadas. E assim vão continuar a... Porra, pá, também não era preciso pôr umas mamas aí à frente. Bem, para terminar este caso, eu tenho aqui... eu acho que é aqui, sim senhora. É aqui no Metrópolis Oficial que fala um pouco mais sobre o tema do que ele... Fala um pouco mais sobre os motivos pelos quais eles estão a ser... Eles estão a ser investigados. Então diz, o influenciador Ítalo Santos e o marido, conhecido como Euro, teriam um papel de destaque numa rede nacional de tráfico humano. O casal compraria crianças e adolescentes e logo depois os treinariam para participar dos canais digitais da dupla. O casal foi preso nesta sexta-feira em ação que cumpriu ordens da justiça para Biana. A culpa é investigada por tráfico de pessoas. A dupla é investigada por tráfico de pessoas, exploração sexual de adolescentes, trabalho infantil artístico irregular e lavagem de dinheiro. A coluna na mira apurou que Ítalo Santos teria utilizado uma rede de contactos para captar meninas e meninos nascidos em situações de vulnerabilidade socioeconómica. Sim, nós já vimos, Pedro, acabámos de ver. Portanto, o que eles apuraram foi que o Ítalo... Havia uma rede, uma espécie de rede de contactos destes jovens, de saber que eles estavam numa situação vulnerável e aliciá-los, não é? Para, no fundo, porque assim tem uma vida melhor, porque assim... Percebem o que é que eu quero dizer? E estas pessoas mais vulneráveis, e principalmente no Brasil onde existe uma extrema pobreza, não é? É complicado, muito complicado. As vítimas eram aliciadas, transportadas e exploradas, sempre dentro de um contexto de exploração sexual, trabalho análogo à escravidão ou outras formas de servidão. O Laboratório de Operações Cibernéticas da Secretaria Nacional de Segurança Pública, estrutura dedicada a apoio à inteligência e cruzamento de dados em investigações cibernéticas no Ministério de Justiça, teve participação fundamental na investigação. E depois ler a matéria completa no Metrópolis. Pronto. Então, vamos esperar também por mais desenvolvimentos em relação a este caso, que continua a ser pesado, continua a ser premente. Se houverem atualizações assim super, hiper, mega importantes, falaremos sobre. Se não, falaremos só assim de forma mais leve sobre o assunto. Vamos lá ver o vídeo! Camilinha! Estás bem, man? Estás bem, man? Oi, meu nome é Camila Maria Silva Félix, conhecida como Camilinha Santos, e eu vim aqui falar pra vocês toda a verdade. Eu vim da cidade de Cajazeiras, Paraíba, tá? É o interior. Sou filha única, vim de uma família muito humilde, onde minha mãe era doméstica, trabalhava em casa de pessoas para poder me sustentar, né? E eu sofri muito na minha infância. Tive um pai... Tive um genitor agressivo na minha infância, que batia na minha mãe, batia em mim. Quando chegava bêbado em casa, colocavam a cabeça da minha mãe. E eu, para poder impedir isso, para ter minha mãe aqui hoje, eu tenho que entrar na frente de tudo isso. Já vi minha mãe levando cuspida na cara dele. E aí isso desculpabiliza o resto, né? Desculpabiliza, né? E hoje... É que isso desculpabiliza o resto. Ele vinha aqui na internet falar que não apoiava nada, eu não era para ter seguido a minha carreira, que não era para ter seguido o meu sonho, sendo que só quem passa é quem sabe. Na minha infância eu 17. Me machucava, tomava remédio, eu tinha crise, eu era acompanhada por psicólogo
E nada disso resolvia, até que eu conheci Ítalo, dançando na Praça do Leblon. E como ele já falou em várias entrevistas que eu fui o refúgio dele, ele foi o meu refúgio. Ele me apresentou Deus, ele falou que eu não precisava me machucar mais, que eu tinha ele, eu tinha um amor de pai. Ele apresentou-te Deus quando tu andavas a fornicar com o irmão dele e a ficar grávida adolescente. Apresentou-te Deus quando andavas a beber bebidas alcoólicas nas festas, sendo menor de idade. Mais. É que eu acho que Deus não apoia, Jesus Cristo não apoia essas coisas. Pelo menos é aquilo que eu acho. Por acaso, daquilo que eu me lembro da Bíblia, não sei onde é que a Bíblia apoia isso. A Camilinha, que vocês conhecem, ela tem um passado por trás, ela tem uma história por trás, ela tem sentimento por trás. Eu ver tudo isso que está acontecendo, todo mundo só querer julgar e não querer saber o real e o motivo da história. Não, nós queremos saber o real e o motivo da história, por isso é que está a ser investigado e por isso é que a justiça vai averiguar a verdade da história, sim. É isso que nós estamos a querer saber, sim. Conheci Ítalo na mesma cidade que eu nasci, em Cajazeiras, Paraíba. Tinha uns 9 anos, 8 anos, por aí. E daí todo mundo sabe, quem é meu seguidor antigo, meus FC, com certeza vai saber. Tem vídeos também antigos. Eu ia pra aula dele, dançava na aula dele, e até então ele me chamou para gravar vídeos dançando. E desde então foi o meu refúgio de toda aquela situação que eu passava na minha infância. Conheci amor com Ítalo, carinho, presença de um pai, né? Real. Me ajudava em todas as coisas que eu precisava. No momento que eu mais precisei dele, ele também estava comigo. Hoje, ver tudo isso acontecendo com ele me machuca muito. Me machuca muito porque eu tenho um sentimento por ele. Eu sei da verdade dele, entendeu? Eu sei o que ele foi pra mim, o que ele é pra mim. Parei de tomar remédio, comecei a dançar com ele, até porque ele falou que via um brilho em mim, como ninguém via. Também, quando eu era pequena, eu sofria bullying na escola. Então, minha gente, o que vocês veem hoje, a Camila Maria por dentro, ela tem uma casca muito grande. Ver hoje o que está acontecendo com ele me machuca muito, porque eu sei o que ele é pra mim. Porque eu sei o que ele é para mim, porque eu vivi, porque quem não estava lá não sabe, porque só quem me conhece é que sabe, porque só Deus pode julgar, enfim. O Brócoli agora é que disse tudo. Isto pesa, coitada mesmo, sofreu tanto quando era pequena e encontrou um manipulador em vez de alguém com boas intenções. Ora, aí está. Frase mais acertada desta stream. Muito obrigado, Brócoli. Eu sei o que ele é. Sei da verdade dele. Ele não faz nada disso que estão falando. Que explora criança, que ele dava bebida pra criança. Ele não faz nada disso. Não, nada. Por isso é que nas festas onde vocês estavam não havia bebidas alcoólicas nem nada. A única coisa que ele faz é dar amor e carinho e ajudar as pessoas. Claro. Antes que perguntem da minha mãe ela é uma batalhadora, ela é uma guerreira, eu não sei de onde. Eu acho que toda essa força que eu tenho hoje, eu acho que eu tirei dela, eu acho que eu puxei a ela. Ela vendeu a casa lá em Cajazeiras, saiu do trabalho para poder viver o meu sonho, o sonho da filha dela. O meu genitor falava, ela não vai dar em nada, ela não vai ter nada, você tá indo seguir o sonho dela, ela não vai dar em nada isso aí, e não sei o quê, e só me criticava. E hoje eu tá podendo calar a boca dele com tudo. Porque o dinheiro paga tudo, teu pastor, não vês? O dinheiro paga tudo. O dinheiro paga tudo. É que a desculpa é sempre o dinheiro, porque o dinheiro. Isso aqui que eu consegui junto com os seguidores e o dinheiro, os seguidores e o dinheiro. Acreditado no meu sonho e minha mãe, eu não teria nada disso aqui. Camilinha hoje não seria nada sem Ítalo. Ter dado uma casa desse tamanho para minha mãe junto com ele,
ter dado o próprio quarto da minha mãe, ter um quarto pra mim, ter minhas coisinhas assim, minhas coisas de skincare, minhas maquiagens, ter minhas roupinhas, ter tudo que eu queria assim quando era criança, é muito bom. É porque diziam que não ia dar em nada, né? Além disso tudo que a gente construiu junto, a gente... Mas lá está, tudo isto era possível também de outras maneiras. Ela, não é? Tudo isto era possível de outras maneiras. Ela fala como se já fosse uma velha caquética que já não conseguia fazer mais nada da vida a partir daqui. Ela tem toda uma vida pela frente. Tudo isto que ela diz, ela pode conseguir também por ela própria. Ai, ai. Construiu uma família. A família troncha que ele fala, né? Hoje, então, eu tô com a camisa dele, com o cheiro dele. Só dormo com essa camisa. Ai, ai. Ai, ai. Epa! Epa! Não sabes, ela podia estar num cruzeiro agora a jogar bingo e a assistir peças de teatro, também é verdade. Epá, isto é muito mau. Me lembrar dele, dos momentos bons e esquecer esse momento ruim que tá passando. Eu consegui estudar na escola boa, consegui estar numa escola boa, tirar notas altas, para já pararem de falar Brócoli, de mim. completamente. Passei no segundo, no primeiro bimestre. Ridículo. Nunca repeti de ano. Eu sou muito dedicada no que eu faço, então quando eu quero uma coisa, eu consigo. Pra mim, eu tenho minha vida ganha, que foi ter dado uma casa pra minha mãe, ter uma escola, só que hoje a escola eu não tô indo muito, não tô frequentando muito, porque eu tenho medo das coisas que possam acontecer. Falo com as minhas amigas da sala de aula, peço os trabalhos, as coisas pra me fazer. Quando isso tudo passar, eu vou voltar. Mas creio que eu tenho receio, eu tenho medo, porque sexta-feira agora eu fui na escola e aconteceu uma coisa comigo que me deu gatilho, que é falar, o menino fez assim, chegou em mim e fez assim, pelo menos eu não tenho uma vida de aliciador de menor. Aí eu só escutei, baixei a cabeça e vim pra casa. E ninguém sabe do que Ítalo é pra mim. Ninguém sabe, porque não eu nunca sabemos, falei. tu estás a dormir com a... Tal como disse o Brócoli bem, estás a dormir com a t-shirt dele, com o cheiro dele, só que tu consegues dormir com o cheiro dele, como se fosse uma ex-namorada dependente. Fora das câmeras, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa que tem sentimento, é uma pessoa guardada. Tem aquela casca dura para poder se defender das coisas que ele passou quando era criança. Ele também não tem uma infância legal. Deus uniu ele e nos uniu, né? Pra nos dar força um pro outro. E agora que ele não tá mais aqui, eu não sei de onde tirar força. Na tua mãe, por exemplo? Na tua mãe, por exemplo? Então, vai me dando uma esperançazinha. Não sei como ele tá lá. Queria muito saber. Não sei como ele tá, não sei como ele se passa, não sei o que tá passando na cabeça dele. Mas eu só quero dizer que eu nunca vou soltar a mão dele. E dependendo da situação, Deus uniu a gente e só quem pode separar é Ele. Estás a ver, Brócoli? É isso mesmo. E eu creio é que sobre ele é um pai isso. pra mim. Uma vítima da sociedade. Esse amor de pai não, que eu vejo nele. E eu entendo vocês chegar aqui e julgar o livro pela capa. Eu não sei se é porque é homossexual, não sei se é porque ele é negro, não sei se é porque ele gosta de vestir as roupas dele. Só quero dizer pra vocês uma coisa, que Ítalo também é vítima nessa história toda. Pois São deve 10 ser, anos. Pois deve ser, 10 anos, não é 10 meses não. Claro, vai para a pauta racial, vai para a pauta sexual, vai para a pauta de tudo e mais alguma coisa, mas para a pauta do que realmente aqui importa, não é? Aí já essa parte não interessa. É 10 anos junto, passando por crítica, passando por o meu genitor julgando eu e ele, aonde a gente chega. Pois, se calhar ela ainda tinha razão, julgado, não? É olhares em shopping, pessoas olhando assim, do pés à cabeça. Não, ela ele não. É pessoas falando que não sabe, claramente sem conhecer ela é. a história. Julgando o livro pela capa. Claro, e mete as músicas nos momentos e tal. Mas sabe a de uma música coisa? só aparece nos momentos, Deus, né? Ele é justo.
E quem me apresentou ele foi Ítalo. Deus, ele é justo. Ele nunca falha. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio nisso. Vamos ver. Vamos ver. Eu não creio tanto nisso, não. Mas pronto. Veremos. Bem, não falhou, de certeza que não falhou. Não é nada. Então, mas isto, onde é que isto é vitimização, por amor de Deus? É sempre o passado o culpado. Enfim, nunca vi um vídeo destes tipo de desculpa funcionar bem. Funcionam todos da mesma maneira. É porque ele é negro, é porque ele é não sei o quê, é porque... Oh, gente, é por causa do que ele fez. Ponto final. E até, claro, temos totalmente 100% de certeza, claro que ele tem sempre a via da dúvida. Agora, as pessoas julgam baseado nos factos. Se não fosse verdade, se fosse só um beabá, ele não estava a ser investigado. Ele não estava preso neste momento, ele não tinha tentado fugir. Claro que é, mas ela é vítima. Agora, ele não é vítima nenhuma. Mas claro que ela vai ter este sentimento e até ela acordar e até perceber realmente as coisas, vai ser difícil. Vai ser muito complicado. Ela conseguir ver as coisas de uma maneira mais clara, não é? Mais clara, por assim dizer. Bem, muito complicada esta situação, sinceramente, meus lindos, muito complicada.